Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da confusão da Gleisi Hoffmann com o STF, tá? Porque aconteceu um negócio aqui impressionante. É o que eu falo para vocês, a anistia já passou, né? Já tem um número de assinaturas lá na Câmara. O Hugo Mota fugiu, foi para o exterior para não ter que aprovar a urgência da anistia, mas eu vou falar sobre esse caso da anistia num outro vídeo, tá? Só para comprovar para vocês que eles sabem que vai passar a anistia, já estão começando a bater cabeça. A Gleisi Hoffmann deu uma entrevista aqui, ó, no dia 10 de abril, ontem, né? Falando aqui, ó, a ministra das Relações Institucionais disse nessa quinta-feira que é defensável debater uma possível redução da pena dos envolvidos no 8 de janeiro. Por quê? Porque ela já sabe que vai passar a anistia. Então eles estão querendo entrar no acordão do Hugo Mota. Lembra que o Hugo Mota falou que fazer um acordão com o STF, com o governo Lula e coisa e tal? Nós vamos fazer um acordão, porque não tem jeito, vai passar na Câmara, não tem como não segurar, né? A Gleisi Hoffmann estava entrando nisso aqui. Só que sabe quem que não gostou? Os ministros do STF. Aqui. Ministros do STF buscam Lula para reclamar da Gleisi. Como assim? A Gleisi piscou, não pode piscar. Esse pessoal tá vivendo numa bolinha tão fechadinha que eles não perceberam que não. A Gleisi está percebendo a realidade. É só o pessoal do STF que acha que essa política dele de não retroceder jamais, que temos que prender o Bolsonaro e todos os bolsonaristas e coisa e tal. Eles estão achando que eles vão conseguir resolver, que vão acabar com o bolsonarismo desse jeito. Eles não perceberam o tamanho do problema. Aí estão dizendo que a Gleisi piscou. O governo não pode piscar nessa hora, tem que ficar do lado. E eu falo para vocês que a gente está vivendo uma ditadura da coligação PT-STF, né? Um item da coligação reclamando do outro item da coligação aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque o que a Gleisi falou foi só o razoável, o que é muito estranho para a Gleisi, mas mostra o desespero desse pessoal com o projeto da anistia. E daí mostra, olha só, e depois ela teve que voltar atrás e voltar atrás, de voltar atrás e voltar atrás, de voltar atrás, né? E ameaçou um golpe. Vamos chegar nisso aqui. Essa notícia foi sugerida por Jeep Carro de Esquerdista, Cigano Marola e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o contexto dessa história toda aqui é o projeto da anistia, o PL da anistia que está rolando na Câmara e que o STF ameaçou prender o Hugo Mota se botasse para votar e não sei o que lá, ameaçou um monte de coisa, mas o regulamento da Câmara diz que se você tiver a assinatura de 257 deputados, você pode forçar a votação da urgência do projeto. E o pessoal da oposição, o PL, conseguiu essas assinaturas todas ontem no final do dia. A gente chegou a fazer um vídeo falando, tá quase conseguindo. E logo depois eles conseguiram, de fato, ontem ainda eles conseguiram. Hugo Mota fugiu, pegou o avião, cancelou a reunião de líderes. Teria uma reunião de líderes na quinta-feira, ontem, né? E nessa reunião de líderes, eles poderiam aprovar a urgência, ou seja, não ia votar ainda o caso, mas já estava aprovada a urgência, ou seja, ia ter que votar logo em seguida, em umas próximas sessões aí. Hugo Mota fugiu, cancelou a reunião de líderes e viajou para o exterior. Só volta depois da Páscoa, só volta depois na outra segunda-feira, sem ser segunda-feira que vem agora, dia 14, vai ser na outra segunda-feira. E aí que ele vai discutir se vai botar em urgência e coisa e tal. Isso é um problema, porque o pessoal está ameaçando prender ele, prender o pai dele. Mas o pessoal já está percebendo que não tem jeito, que vai passar a anistia, vai votar, tem muito apoio popular, os deputados todos estão do lado. E aí o que aconteceu, né? A Gleisi deu uma entrevista na quinta-feira, na ideia de fazer o acordão do Hugo Mota. A gente fez um vídeo sobre o acordão do Hugo Mota, né? O Hugo Mota está com o mesmo problema. O Hugo Mota é penduricário do STF, ele também está lá, ama os ministros todos do STF, ama essa galera toda lá, não quer ser preso, não quer que o pai seja preso, então ele é obediente, mas ele está falando para o pessoal, olha só, vai passar. Tem muita força política isso, a população está desse lado, e se a população está do lado da anistia, os deputados acabam indo, porque deputado quer ganhar voto, e deputado sabe que se não aprovar o negócio, se ficar do outro lado, vai perder voto na próxima eleição. Então, esse é um problema no final das contas, né? A questão toda, o que o STF não consegue fazer, o STF consegue fazer um monte de merda, tem uma canetinha poderosa pra caramba, mas não consegue mudar a ideia da cabeça do brasileiro. O brasileiro tá com uma ideia de que a anistia é um absurdo. Quando vazou o caso da Débora Rodrigues, lá, a moça que escreveu com batom lá, o Perdeu o Mané na estátua, né? Quando vazou essa pena de 14 anos de cadeia, caramba, bicho, 14 anos, assassino no Brasil não pega 14 anos de cadeia, cara, que negócio é esse? Uma coisa absurda. O povo acordou, o povo começou a falar, peraí, tem uma coisa errada nisso daí, né?
Porque, veja, o povo, via de regra, critica o pessoal que bateu lá, que quebrou as coisas no 8 de janeiro. Eu também critico, eu também acho que foi um absurdo. Não se faz esse tipo de coisa. Mas o caso da Débora furou a bolha, não. Tem uma coisa errada aí, pô. 14 anos de cadeia por causa daquilo, e não tem nenhuma imagem dela fazendo nenhuma outra coisa, né? O Alexandre de Moraes pegou um vídeo, o juiz de um julgamento usou um vídeo de acusação que não estava nos autos, passou no julgamento um vídeo de acusação que não estava nos autos, como se ele fosse o promotor, né? Como se fosse o acusador, né? Nunca se viu uma coisa tão inquisitorial na justiça brasileira, mas ele botou o vídeo. E o pior, o vídeo inocenta a Débora. Por quê? Porque no vídeo ela não aparece em momento algum. O vídeo era para dizer que tá vendo como é que esse pessoal é perigoso, quebraram isso, quebraram aquilo outro, quebraram... E, de fato, quebraram um monte de coisa. Foi ruim, não tô dizendo que foi bom, não. Eu critico muito o 8 de janeiro. Mas o fato é, nesse vídeo do Alexandre de Moraes, não apareceu a Débora em momento algum. A única imagem que tem da Débora no 8 de janeiro é ela pichando a estátua com perdeu o mané ali, aquilo ali. E aí fica mais evidente, caramba, que negócio é esse? Como é que pode essas penas, né? Então, o pano de fundo é isso. A Glaze estava querendo entrar no acordão do Hugo Mota. Vamos fazer um acordão... Olha só, lembra que eles falaram que o Lula poderia dar o perdão? Lembra, a Glaze Hoffmann é o Lula, tá? A Glaze Hoffmann é a porta-voz do Lula. Toda vez que a Glaze Hoffmann critica o Haddad, é o Lula criticando o Haddad. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, não sei se vocês já perceberam isso, mas a dinâmica é essa, tá? O Lula, quando ele não quer falar uma coisa porque ele sabe que se ele falar vai dar merda, ele pede pra Glaze Hoffmann falar. A Glaze Hoffmann é a porta-voz do Lula para as coisas que dão merda e o Lula não quer falar. Então isso daqui, o Hugo Mota deve ter cantado pro Lula, ô Lula, temos que fazer um negócio aí, cara, temos que fazer um acordão, porque se não fizer acordão, essa coisa vai passar na Câmara e vai acontecer o quê? Vai ficar como crédito pro Bolsonaro, o Bolsonaro que conseguiu aprovar a anistia. Se a gente fizer um acordão aqui, fica uma coisa que todo mundo chegou à conclusão de que tem que fazer um acordo e baixou as penas e pronto, resolveu o problema. Eles podem, por exemplo, dar anistia ao crime de violação do Estado democrático de direito e golpe de Estado. Aí fica a pena de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6 meses, que ficaria a pena do pessoal, que é pela quebra-quebra, que eu acho que é justo, e 1 ano e poucos meses você já consegue sursi, já consegue a conversão da pena em cesta básica, já consegue um monte de possibilidades aqui, né? Enfim, aqui ó. Então ela disse aqui, ó, falar sobre anistia ou mediação da pena ou redução da pena, enfim, a redução de algumas pessoas no 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Agora não pode acontecer uma anistia daqueles que conduziram o processo de golpe no país. Ou seja, o que ela está dizendo, ela quer prender o Bolsonaro, aceita discutir a anistia do pessoal. O que esse pessoal não percebe, por que o STF está querendo essas penas enormes para o pessoal? Exatamente porque querem chegar no Bolsonaro, porque juridicamente, assim, de novo, eles não têm que dar desculpa nenhuma jurídica, porque eles já estão tirando tudo da cartola mesmo, as decisões todas lá, mas fica complicado para eles justificarem colocar o Bolsonaro no golpe do 8 de janeiro, porque o Bolsonaro nem estava lá. Entendeu? O que eles querem dizer é que qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com o 8 de janeiro é golpista. E daí vão dizer o Bolsonaro tem ligação com o 8 de janeiro, portanto o Bolsonaro é golpista. É isso que eles querem chegar para condenar o Bolsonaro. Além, evidentemente, de condenar ele a uma pena muito grande. Vão condenar ele a sei lá quantos 1000 anos de cadeia, né? Enfim, aí ela falou essa declaração, né? Já desespero, fruto do desespero, eles estão sabendo que vão perder, né, entraram nessa de agora vamos negociar, passaram da negação, antes era negação, né, agora já estamos na negociação, né, depois vai ser a fase da aceitação, não tem jeito, perdemos, né. Só que quem não gostou disso foram os ministros do STF aqui, ó. Ministros do STF buscam Lula para reclamar da fala da Glaze, estão batendo cabeça, a esquerda começou a bater cabeça. A coligação PT-STF que está governando, essa junta judiciária que está governando o Brasil, começou a bater cabeça aqui, ó. Aqui, ó, em entrevista na noite de quinta-feira, Glaze disse considerar plenamente defensável a discussão das penas dos civis condenados no 8 de janeiro e coisa e tal. Um congresso, um debate a ser feito no Congresso Nacional, não sei o que lá. A fala caiu mal no Supremo. Segundo apurou a coluna, ao menos 3 ministros da corte procuraram auxiliares de Lula para reclamar. Eles classificaram a fala como um absurdo e sinalizaram que a declaração poderia azedar a relação entre os dois poderes. Ah, não vai azedar não, fica tranquila, Glaze, não vai azedar nada, sabe por quê? Porque o STF depende do Lula e o Lula depende do STF, esses dois, aí no momento que azedar a relação, caem os dois. Aqui, ó, um dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, viu a fala da Glaze como um suicídio, piscou, eles falam que em algum momento que ela piscou, não sei o que lá, aqui, ó.
avaliou que a posição da ministra poderá jogar no colo do governo uma eventual derrota política caso a anistia não avance. Alguns magistrados prometem procurar diretamente Lula para reclamar, né? Aqui está falando em 3 magistrados e coisa e tal, mas eu estou para te dizer que é um magistrado, principalmente o Alexandre de Moraes, talvez o Gilmar Mendes, e talvez eles tenham caçado mais alguém lá. São os 2 que estão realmente contra a anistia, né? Auxiliares do presidente, por sua vez, ponderam que a Glaze foi mal interpretada e afirmam que os integrantes da corte que Lula dificilmente concordaria com a revisão de penas como a ministra da Articulação Política sugeriu. Né? Não, mentira. Se a Glaze falou, o Lula falou. A Glaze é a porta-voz do Lula. Quando a Glaze mete o pau no Haddad, é o Lula metendo o pau no Haddad. Eu já expliquei isso para vocês. Aqui, ó, na noite de quinta-feira, o líder do PL anunciou já ter conseguido as 257 assinaturas para urgência, né? Ou seja, no final das contas, o pessoal tá batendo cabeça porque, de um lado, estão os políticos vendo que politicamente já passou esse negócio, não tem o que fazer. E do outro lado, tá o pessoal do STF falando, caramba, a gente tá se arriscando politicamente aqui no negócio, quebrando a coisa jurídica toda, e vocês estão piscando, estão querendo voltar atrás, né? Aí a Glaze fala aqui, fiz uma fala mal colocada, disse Glaze sobre anistia, né? O que eu quis dizer é que cabe ao Congresso fazer a mediação com o Judiciário nas questões envolvendo o 8 de janeiro, reclamação que parlamentares estão fazendo sobre penas elevadas. Conversar sim cabe ao Congresso, mas revisar pena ao Judiciário, não tem anistia nenhuma como quer Bolsonaro, e não sei o que lá, e coisa e tal. Ou seja, tomou uma chamada, porque no final das contas não tem o que ver, né? Aqui, ó. Para 2 ministros do STF, estou falando para vocês que são 2 ministros, eles botam 3 porque eles querem aumentar o tamanho, né? Foram 2, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. O governo está emparedado pelo Congresso. Um dos magistrados dá como certa a aprovação da PL da anistia na Câmara, considera que o cenário é mais incerto e lembra que o STF pode vir a barrar o texto dependendo da forma como sair do Congresso, ou seja, Gilmar Mendes. Integrantes do Planalto também condenaram a fala da Glaze Hoffmann e garante que ela não tem o aval do Lula. Não tem o aval do Lula. Ela falou o que o Lula mandou ela falar, porra. A Glaze Hoffmann é o papagaio de pirata do Lula, pô. A frase dela não tem sentido, não cabe ao parlamento definir penas. Não, mas cabe ao parlamento anistia. É exatamente o que eles estão fazendo, eles estão discutindo anistia. Não, ninguém está falando em redução de penas no PL da anistia, é o PL da anistia, né? Aqui, ó, revisão de penas cabe exclusivamente ao Supremo, disse a Glaze, não porque, desculpa aí, foi mal, foi sem querer. O Lula manda ela falar as coisas justamente por conta disso. Se fosse o Lula falando, o que ia acontecer? Já ia ser uma tragédia. Como é a Glaze falando, o pior que pode acontecer é o Lula ter que sacrificar a Glaze, né? Aqui, ó, eu quero deixar claro que eventuais revisões de penas e não sei o que lá, sem interferir na autonomia do poder judiciário, e reafirmo minha crítica e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, bateu o desespero na Glaze e no PT com o negócio da anistia. Mas a coisa piora, olha só. Glaze fala em crise institucional se a Câmara pautar a anistia e chama deputados de desavisados. Crise institucional não é, porque é prerrogativa constitucional da Câmara uma votação de anistia. O Congresso pode votar, tem maioria para votar, tem apoio popular, tem apoio de todo mundo. Se o Congresso votar isso daí, não tem crise institucional nenhuma. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que vai dar golpe se aprovarem isso, né? O STF vai dar um jeito de dar um golpe nessa história. Esse daqui que é o que me preocupa, que eu falo para vocês. O Lula já está percebendo que não vai ganhar em 2026. Esse pessoal já está percebendo que perdeu. Com toda essa artilharia contra Bolsonaro, com tudo que eles estão tentando fazer para tirar Bolsonaro do poder, fazer com que a população brasileira deixe de gostar de Bolsonaro, eles estão perdendo. O principal ponto para a esquerda nesse processo de anistia é a força que isso dá para Bolsonaro. Isso foi uma pauta que o Bolsonaro tomou para si. Isso mostra a força política dele depois de anos e anos com o STF batendo dia e noite, com a Rede Globo batendo dia e noite, com todo mundo da esquerda batendo dia e noite. O Bolsonaro ainda tem força política para aprovar com uma maioria folgada, coisa que o Lula não consegue. O Lula não consegue maioria no Congresso para aprovar as coisas, o Bolsonaro consegue essa maioria com um projeto que ele encampou nessa história, né? E daí, esse é o pavor desse pessoal. E é o que eu falo para vocês, à medida que for chegando 2026, e eles forem percebendo que eles estão encurralados, que eles não têm alternativa, que eles vão perder a eleição de 2026, sabe-se lá o que vão fazer. Crise institucional é golpe. A Glaze está ameaçando um golpe caso passem anistia na Câmara.
Vão fazer o golpe? Não sei, pode ser que façam. Se o STF, por exemplo, julgar inconstitucional a anistia, por definição já é um golpe, porque a anistia é prerrogativa do Congresso, né? Tá claríssimo na Constituição isso. Enfim, vamos ver o que está acontecendo aqui. O desespero da esquerda é claro, né? A Glaze percebeu que o Lula botou ela numa roubada, já está desesperada aqui, está chorando para tudo quanto é lado. Agora a questão é, vai ficar no choro ou eles vão dar golpe mesmo? Porque esse pessoal, para dar golpe, pouco custa, eles já estão desesperados a esse ponto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.